Graças a Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus irmãos internautas, seguidores das nossas páginas, Facebook, Instagram, também os inscritos no canal Bispo Santos, mensageiro das boas notícias. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos, poderosamente, generosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse programa ele tem um oferecimento do ministério que nós pastoreamos, Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, e sempre aproveita essa oportunidade concedida pelo nosso Deus de trazer uma palavra de fé, de vida e de esperança com todo carinho para o seu coração, para a sua alma e para a sua vida. Estou dando sequência aqui a uma mensagem no Evangelho de Marcos, capítulo 11, no versículo 20, que por sua vez narra a última semana do Senhor Jesus Cristo, a semana da crucificação, a semana da Páscoa, a semana mais importante a qual nós estamos vivendo na história e da história do Evangelho, do cristianismo e na vida de todo aquele que crê ser Jesus Cristo o Salvador, suficiente, absoluto Senhor de nossas vidas e de nossas almas. Vamos lá então para o texto. Vou acelerar o máximo que eu puder. Essa mensagem ela ficará gravada. Essa mensagem ela ficará disponível tanto no Facebook, como no Instagram, como também no YouTube, para quem, a hora que precisar, ir lá no nosso canal, ir lá em nossas páginas e poder interagir e também se alimentar da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 11, e agora no versículo 20, onde Jesus ele fala, logo após ele ter tido a entrada triunfal em Jerusalém, logo após ele ter amaldiçoado a figueira, purificado o templo. A palavra de Deus diz que Jesus ele fala acerca do poder da fé. Existe um poder agregado à sua fé. E esse poder ele só é ativado, aguçado, quando a gente ora, né? Quando a gente fala com Deus, se comunica com Deus. E eu estou transmitindo essa mensagem para a igreja, aqui local, onde eu ministro a palavra de Deus. E também estou compartilhando a mesma mensagem que eu prego, digamos assim, na igreja. E eu também trago ela para os seguidores, internautas e as pessoas que acompanham o nosso trabalho através das redes sociais. Então, diz aqui a palavra no Evangelho de Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observe que eles ficaram impressionados, né, pelo ato de Jesus amaldiçoar uma figueira sem fruto. Essa figueira, eu falei na outra mensagem que eu gravei pela manhã, falei na igreja, que representa aquele povo que finge se arrepender do pecado, finge mudança, finge transformação, né? Fingem estar vivendo a vida de acordo com aquilo que Deus ele ensina na sua palavra, orienta na sua palavra, que deseja.
Porém, muitos fingem ser libertos, fingem querer de fato praticar aquilo que seja da vontade do Senhor. Então preste bem atenção aqui no texto que Pedro, ele foi um dos que se manifestou ali, se dirigiu ao mestre com um ar de admiração, com um ar de espanto, né? Porque eles não tinham visto ainda algo semelhante. Imagine que através de palavras, através de uma palavra em forma de oração liberada sobre aquela árvore, fez com que aquela árvore ela ficasse totalmente seca. Embora ela já não tinha fruto nenhum, o que estava ali restando era somente apenas ela se secar. Porém, aquela árvore era uma árvore que está lá no texto, acima, dizendo que ela era uma árvore frondosa, cheia de folhas. Era uma árvore que qualquer pessoa que olhasse para ela de longe teria absoluta certeza, afirmaria categoricamente que aquela árvore tinha fruto. Se deslocaria, né, iria até aquela árvore de forma que acreditaria encontrar nela frutos para se alimentar, frutos para poder colher. Porém, não foi o que aconteceu quando Jesus chegou até ela, se aproximou. Jesus teve fome quando chegou até ela. Jesus estava em viagem. Jesus tinha pressa. Jesus ele desejava encontrar naquele momento. Jesus não ia esperar a próxima estação. Imagine Jesus ter que ficar esperando a próxima estação para matar sua fome. A próxima estação para poder realizar o seu desejo. Deus ele deseja que a gente apresente fruto já, no presente. Deus ele deseja encontrar fruto em mim, você, agora. Fruto de justiça, de arrependimento, de adoração, de louvor. Todos os frutos que vier do Espírito Santo a ser manifesto na nossa vida, Deus deseja encontrar, né? Tanto no tocante a atributos de Deus, como frutos do Espírito Santo, né? E aquela figueira, ela não tinha. Aquela figueira, ela se encontrava apenas com a aparência de uma árvore que tinha fruto, porém não achava-se nada nela, apenas folha. Então Jesus falou, já que você não tem fruto, então nunca mais vai nascer fruto de você e ninguém vai se alimentar mais de você. E é claro que não foi na hora, não foi no ato, não foi no mesmo instante que aquela figueira se secou. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando eles retornaram ao local, passando pelo local, Pedro olhou para aquela figueira e se admirou de ver como que aquela figueira ela estava seca até a raiz. Veja que a maldição que Jesus lançou sobre aquela figueira atingiu não só ela em sua parte de tronco ou de ramos, não. Foi até a raiz. Aquela figueira ela já não teria mais condições e possibilidade de poder ter vida para assim produzir frutos e matar a fome de alguém, saciar a fome de alguém, poder dar prazer a alguém. Então essa é a nossa vida quando nós também não desejamos produzir frutos. Uma coisa é a árvore ela ter consciência, a árvore ela tinha ali em seu habitat de natureza, ela sabia da sua responsabilidade de gerar fruto. Cada um no seu habitat que Deus ele criou, ele fez, cada um tem a sua produtividade, não é verdade? Então preste bem atenção comigo, Marcos 11, Evangelho de Marcos 11, versículo 20, 21, Pedro, ele olha para aquela árvore e diz assim, mestre, de fato, a figueira, ela está amaldiçoada, ela está seca, ela está até a raiz,
sem nenhuma possibilidade de poder gerar fruto nela. Versículo 22, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. É como se naquele instante não só Pedro como os demais apresentasse ali aquele medo, aquele espanto, aquela sensação de que algo que nunca foi visto por eles ter acontecido ali naquele instante, e isso deixou eles de uma forma apreensivos, ao ponto de Jesus até dizer, tenha fé em Deus. Muitas vezes a gente, diante de situações como essa, de coisas na nossa vida que a gente precisa que dê fruto, muitas vezes trabalho, muitas vezes saúde, relacionamentos, no nosso dia a dia com parentes, amigos, familiares, a gente procura produzir também resultados satisfatórios na nossa caminhada, no nosso relacionamento. E nem sempre é possível. Nem sempre acontece como a gente quer. Nem sempre sai da maneira que a gente quer. E o desejo nosso é que haja um fruto de amizade, um fruto de consideração, né? Um fruto de respeito, um fruto de amor, né? Tudo isso são frutos. E muitas vezes a gente cria essa expectativa da outra parte, que acaba que a gente não colhe nada. Então, o que fazer? Né? A gente vai sair amaldiçoando? Não. Mas o próprio Deus, ele vai fazer com que a gente perceba que aquela árvore que não tem dado resultado nenhum na nossa vida, ela de alguma forma ela tem que ser eliminada. Claro que a gente não vai orar pedindo a Deus para poder amaldiçoar ninguém, não é isso que Jesus está ensinando. Mas existem situações, pessoas que não acrescentam nada na nossa vida. Então, é orar por elas e deixar que Deus faça a obra. Quem faz a obra é Deus, a obra é dele. Se a sua vida é guiada por Deus, a Bíblia diz que Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam ou confiam, né? Então Pedro, naquele momento, a fé dele ali, ele ficou de uma forma espantada por ver tamanha a experiência, tamanha a obra sobrenatural que aconteceu com aquela árvore. Eu imagino o quanto aquela árvore chamava atenção antes de ser amaldiçoada. Mas eu creio que mais ainda ela chamou atenção foi no momento que Pedro viu ela seca até a raiz, né? E aí, para concluir, observe comigo, no versículo 23, Jesus disse assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, a primeira coisa que Jesus fala acerca do poder da fé e da oração é não duvidar. A dúvida, ela neutraliza. Quando você ora com dúvida, quando você ora inseguro, quando você ora de uma forma que você não crê que o que você está pedindo a Deus, claro que dependendo do que você está pedindo, você sabe que aquilo realmente ali agrada a Deus ao ponto que ele possa realmente realizar isso por você. Então, Tiago disse, pedis e não recebeis, lá no capítulo 4, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então tem pessoas que querem pedir determinadas coisas para Deus, que na verdade, Deus não se agrada. Deus ele não se alegra. Deus ele não tem prazer em corresponder ao pedido e à fé que a pessoa teve de pedir tal coisa, que muitas vezes não é da vontade do Senhor. Então isso não vai ser atendido, mas de maneira nenhuma. Então Jesus ele falou para os discípulos em geral, não só para Pedro, que eles procurassem agir a fé. Toda vez que eles fossem orar, orasse crendo. Jesus orou, ele não falou que seria, talvez que aquela figueira seria amaldiçoada. Ele disse, olha, talvez você fique amaldiçoado. Não, ele falou, seja amaldiçoado.
Ele amaldiçoou com toda a certeza de que aquela árvore estaria amaldiçoada. Agora, quando você tiver que usar a fé para amaldiçoar o mal, amaldiçoar uma doença, amaldiçoar um vício, de repente tem alguém com um vício na sua casa, de repente tem alguém com um problema de saúde, e você pode sim, como fez Jesus, amaldiçoar uma doença, amaldiçoar uma situação de miséria, de vícios, uma infidelidade, amaldiçoar aquilo que vier do mal, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela unção do Espírito de Deus que é derramada sobre a vossa vida, com essa autoridade, com essa unção, com essa fé, e dessa forma você pode sim amaldiçoar os problemas, para que assim eles venham secar e de uma forma você possa vencer, uma vez que esses problemas sejam amaldiçoados. Então, se você tiver fé, é possível você orar de maneira que você crê que Deus vai amaldiçoar o problema, o demônio, o mal, o espírito maligno, a força das trevas, não pessoas, tá? Não pessoas, mas sim aquilo que não presta na sua vida. Aquela árvore não prestava, era só uma árvore ocupando espaço ali. Foi o que Jesus deu a entender a todos ao mesmo tempo. Essa árvore representou aquele povo que gritava hosana. Eu falei isso sobre a mensagem da manhã. Aquele povo que tanto gritava a Jesus hosana, hosana, estendia manto, ramos, era esse povo que também gritaria logo na sexta-feira: crucifica, crucifica, crucifica. Então era um povo que, no momento da entrada de Jesus em Jerusalém, demonstrou uma coisa, mas diante de Pilatos e do julgamento que Jesus ele sofreu perante ali a todos, a população, as autoridades religiosas e políticas, esse mesmo povo que gritou hosana foi o mesmo que gritava crucifica. Então, eles eram uma figueira sem fruto, amaldiçoada, porque certamente a vida daquele povo que desejou Jesus ser crucificado, certamente eles escolheram. Com certeza eles escolheram o fruto das ações deles. Com certeza eles escolheram. Eu não tenho dúvida disso. Então, preste bem atenção no que Jesus ele ensina sobre o poder da fé, munido de uma confiança, de uma certeza, através da oração, de que Deus é poderoso para fazer. Então, dúvida não pode existir. Jesus falou: se você orar, ore acreditando, não ore com dúvida. Se você não duvidar no coração, mas crer, será feito assim como você, em oração, você determinou, você pediu. Aí no versículo 24, por isso, Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, você tem direito de não querer perdoar, você é livre, né? Também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, é um direito seu não querer nem pedir perdão e nem perdoar. Você pode guardar mágoa de quem você quiser, você pode guardar ódio de quem você quiser. Isso é um dos motivos que bloqueia seu coração para você ter dúvida, ter insegurança, ter medo, ter incerteza, ter malícia. Tem coisas que nós pregamos na igreja que tem pessoas que são maliciosas, elas duvidam, elas são críticas, discordam, não aceitam, não concordam, né? Como se o que nós estamos pregando fosse algo que a gente acha, pensa ou quer, e não sendo assim, e é da forma que Deus ele orienta, revela e mostra. A gente vai ter que pregar. Goste, quem quiser gostar, aceite. Quem quiser aceitar, a palavra do Senhor ela tem que ser pregada da maneira que é transmitida, né? Da maneira que é revelada. Então, Jesus deixou claro que a oração só é atendida, o pedido só é respondido quando você ora acreditando. Se você não orar acreditando, não tem resposta. E além do mais, ele também disse, você precisa também se acertar com quem você está magoado, com quem você está com raiva, com ódio, com rancor, com quem você está
com qualquer intriga. Então primeiro você vai lá, perdoa, pede perdão, para daí a sua oração ela ser atendida. Por isso que tem pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, dentro de congregações, dentro de ministérios e evangelhos pregados aí afora, e não entende isso aqui que Jesus falou, e não pratica também, acha que é do jeito dela, eu quero prova, eu quero ver eu perdoar, fulano não merece, o que fez comigo, quem é ela ou quem é ele para eu poder pedir perdão, não, quem errou foi ele que tem que me pedir. O orgulho muitas vezes acaba atrapalhando, prejudicando o desenvolvimento da salvação e da vida espiritual das pessoas. Então é por isso que tem muitos que oram e não vê resultado, não vê resposta, não vê solução, né? Não vê saída. E bate na porta, mas ela permanece fechada. Pede, mas não tem nenhum retorno, né? E a palavra diz, pedir e recebeste, bater e abrir-se-vos-á, né? E de forma que a palavra ela diz que o retorno ele é garantido da parte de Deus, né? Ele é um retorno imediato. Você vê que a palavra ensina assim. Então, se você tem algo contra alguém, a palavra está dizendo aqui, você que é uma pessoa de oração, procure essa pessoa, peça perdão a ela, diga para ela que você demorou em tomar essa atitude, mas foi com base na mensagem que você está ouvindo hoje, na palavra que você está ouvindo hoje, e você chegou ao entendimento e à conclusão que você precisa, pelo menos, resolver essa diferença aí, ajustar esses problemas com essa pessoa, e que você possa agora orar e não haja nada que bloqueie, impeça da sua oração ser ouvida. Eu estou dizendo para você andar com a pessoa, não, você não precisa andar com ela. Você não precisa ter que caminhar com ela, conviver com ela, não. É perdoar. Perdoar é uma coisa, é o que Jesus está mandando. E andar com a pessoa é outra coisa totalmente diferente. Amém? E aí, seguindo a mensagem, no 27, Jesus ele é colocado à prova com as autoridades religiosas, né, do momento ali, que estavam ali até mesmo tramando sua morte. A Bíblia fala que então, no versículo 27, regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer? Observe que eles já estavam com uma certa bronca com Jesus por conta de tudo que Jesus estava ensinando, realizando, curando, libertando. A obra que o Senhor estava fazendo na vida das pessoas estava incomodando os religiosos, né? Os religiosos estavam revoltados com a obra, até porque eles não tinham nenhum tipo de comunhão, não tinham unção, eles não tinham nenhum tipo de intimidade com o Senhor Deus, na palavra, que eles pregavam a palavra de Deus, mas não tinham intimidade com Deus. Então ninguém era curado através deles, era só letra. Por isso que Jesus falou, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então o que Jesus pregava era Espírito e vida. O que eles pregavam era letra que só fazia gerar morte. Não mudava o interior de ninguém, não mudava o coração de ninguém, não libertava ninguém. O povo continuava da mesma forma, de mal a pior. O povo continuava da mesma maneira, não havia conversão, não havia transformação, né? Não havia mudança. Então você ficar no local onde só digamos assim, pregada a letra, mas você não vê os sinais acontecerem, Deus operar através da vida daquele de quem prega, então você precisa analisar e ver se realmente aquela pessoa ela está vivendo aquilo que Deus ele tem para a vida dela, né? Tem pessoas que se arriscam, tem pessoas que se intitulam pregadores, pastores, mensageiros, mas provar e ver se o Espírito é de Deus. Quem convive, no caso do ministério ao qual eu pastoreio, sabe dos sinais, tem visto os sinais, as credenciais do meu ministério, tem visto o que Deus tem feito na vida de outras pessoas através do meu ministério, através da minha vida por misericórdia.
reconhecendo a minha insignificância, a minha pequenez, a minha diminuição de ser humano, que eu entendo que eu sou falho e pecador. Eu me recolho a minha pequenez, eu me diminuo, né, para que Deus ele cresça. Então, por misericórdia, as pessoas veem, e por isso elas permanecem, por isso também elas continuam, não devidamente por isso, porque o principal é o alimento, é a palavra, mas elas podem conciliar e ver que existem sinais, prodígios e maravilhas operados por Deus, por misericórdia, através dos ensinamentos, através das orações e tudo mais, enfim. Então, você precisa analisar isso, onde você congrega, onde você busca pela palavra, onde você busca pela salvação, onde você serve a Deus, né? Você tem que ver se realmente, não é a placa que eu estou falando, é a vida de quem está à frente da obra, se realmente você vê Deus na vida da pessoa, né? Você vê Deus no ministério da pessoa. É importante isso. Porque esses homens aqui, eles eram líderes religiosos. Caifás, Cefas e todos aqueles, Nicodemos, até o próprio irmão de Jesus, Tiago, ele andava junto com eles, né? Até que ele pôde realmente entender que aquele grupo de religiosos não estavam de acordo com a vontade de Deus, né? Eles estavam fazendo tudo de maneira totalmente contrária ao que seria realmente, de fato, a justiça de Deus em relação à prática da palavra. Então observe que eles questionaram Jesus, né? Por que Jesus estava ensinando o povo daquele jeito? Por que Jesus estava libertando daquele jeito? Por que Jesus estava curando? Por que Jesus estava abençoando? Olha só, olha a ousadia do homem. Imagina hoje. Imaginem hoje como é que o homem ele não procede, né, diante de Deus. Imagine hoje como não é o coração do homem. Se 2000 anos atrás fizeram isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, imagine nos dias atuais o que não é capazes de fazer comigo e com você. Eu estou falando de pessoas de dentro da igreja, não estou falando de quem está no mundo não, tá? Eu estou aqui me comunicando com você dentro do que está nas Escrituras, que foram os principais da sinagoga, os principais líderes religiosos que procuraram motivo para tirar a vida de Jesus, principalmente quando ele fez a purificação do templo. Quando ele olhou para aquele ambiente e viu que no lugar que deveria estar sendo pregada a palavra, sendo cuidado vidas, sendo levado a direção da palavra para o caminho da salvação, eles estavam preocupados em comercializar dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Jesus falou, isso aqui está mais para covil de ladrão do que para casa de oração. Então, foi duro aquilo ali para eles, né? Ninguém gosta de ouvir verdade, né? Aquilo ali realmente, eles já estavam irados com Jesus. Aquilo ali foi o estopim, né? Foi a gota d'água. Então aí eles já estavam com planos de poder pará-lo, né? E também acabar com ele. Aquilo ali foi já mais um motivo ainda, que endossou o motivo, né? Ou melhor, envenenou o motivo para que eles pudessem querer matar Jesus. Então, eles tentaram colocar Jesus ali numa situação desastrosa, vexatória, tentou colocar Jesus em contradição, mas como Jesus é a própria sabedoria, Deus é a própria sabedoria, então eles questionaram, você faz isso com que autoridade? Quem lhe deu autoridade? Quem lhe deu ordem? Quem lhe deu poder? Quem lhe enviou? Quem lhe mandou? Quem é você? É mole. Olha só a petulância, a arrogância, a soberba do homem diante de Deus. Diante de Deus. Imagina o que não é feito pelos altares da vida, né? Nos bastidores. Imagina o que não acontece nos bastidores. Imagina o que não acontece por aí afora, em determinados lugares, em determinados ministérios, em determinados pastoreios. Não estou aqui falando o nome de ninguém, não estou aqui falando o nome de congregação de pessoas nenhuma, de religião de ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus, tá? Isso aqui é a luz da Bíblia. Isso aqui é a luz da Bíblia. Serve para mim e serve para você. Serve para todos, tá? O desejo de Deus é que todo mundo ande direito, ande certo. Ande errado quem quer. Faz errado quem quer, tá? Quem quer andar direito se esforça para andar direito.
certamente terá também o seu direito assistido. Mas quem quer andar errado, então isso aí é um querer de cada um, é uma escolha de cada um escolhe o que é melhor para si. Tá? Cada um escolhe o que é melhor para si. Não tem rabo preso com ninguém, não tenho combinação com ninguém, acordo com ninguém, contrato com ninguém. Eu tenho livre arbítrio e liberdade de expressão para me poder falar, expressar com toda a consciência e responsabilidade aquilo que a palavra de Deus me permite dar conhecimento, entendimento para poder expressar e a poder ajudar aqueles que tão somente quiserem ouvir a verdade, tá? Então preste bem atenção para concluir que eles fizeram um questionamento e Jesus sabiamente deu uma resposta com outra pergunta, né? Versículo 29, Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Aí perguntou Jesus a eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? E respondam. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, Jesus não deve nada a ninguém, Jesus não tem que dar satisfação a ninguém. Deus não deve nada para o homem. O homem tem que se recolher na sua insignificância, pequenez, né? E procurar saber qual é o seu lugar, respeitar a Deus, temer a Deus, né? Faltaram com temor. Eles deveriam estar agradecendo a Deus de ter a oportunidade de estar frente a frente com Jesus e poder aprender com Ele, mas não. Eles deveriam estar agradecendo de Jesus estar abençoando o povo, mudando a situação da vida do povo, curando o povo. Não, negativo. A maioria está preocupada com o que o povo proporciona, com o que o povo dá, com o que o povo traz. E o povo gosta, né? A verdade é essa, não é generalizando nem ofendendo ninguém aqui. Não vim aqui, não estou com nenhum interesse em ofender, mas vocês me perdoem a franqueza, mas a maioria das pessoas gosta do que não presta. Gosta de quem não vale nada, gosta de quem, sabe, bota para quebrar mesmo, bota para torar, né? Como diz o caso. Quem procura andar direito, quem procura andar certo, quem procura fazer as coisas corretamente, não politicamente não, mas corretamente, de fato, de verdade, procurando dar o máximo de bom exemplo e bom testemunho. Só que a maioria não quer saber disso. A maioria está atrás realmente de pessoas que não valem nada, que não está nem aí para respeito, para temor, entendeu? Então, cada um aceita e escolhe o que é melhor para si, né? Cada um fica com aquilo que seja melhor para cada um. Jesus não tinha que dar nenhuma resposta para eles, e eles ficaram também sem ter como encurralar Jesus ali naquela situação. Então, assim, Jesus pôde se livrar, digamos assim, daquele momento que poderia ser ali uma discussão, uma confusão, uma briga. E quem impede com isso é o povo, né? Quem impede com isso é o povo. Sempre a corda arrebenta do lado mais fraco. Jesus queria ensinar, abençoar, ajudar, e eles querendo atrapalhar, né? Colocar o povo contra Jesus, como conseguiram, né? Conseguiram colocar o povo contra Jesus no momento que Jesus, ele por sua vez foi a julgamento ali diante das autoridades, que eles mesmos fizeram com que Pilatos ficasse contra Jesus também, dizendo que ele estava perturbando a ordem e causando alvoroço e fazendo... Eles não tiveram um argumento plausível, não tiveram um argumento palpável, aceito, que dissesse: não, realmente, vocês têm razão. Não tiveram. Eles procuraram picuinhas, situações, e por último disseram: não, ele disse que vai ser rei dos judeus, ele está se auto-intitulando rei. Então foi isso que fez Pôncio Pilatos até chegar ao julgamento, mas ele lavou as mãos. Essa é uma história que mais para frente eu vou querer poder ter oportunidade durante essa semana falar com vocês. Então encerra aqui a minha mensagem, a minha participação, a minha colaboração para com vocês. Guarde essa palavra no seu coração, né? Se lembre dela em todo momento. Eu quero orar com você agora. Quero que você use a sua fé. Não duvide da oração que nós vamos fazer. Peça a Deus aí algo que você
deseja para a tua vida. Ore por mim também, se você puder, tá? Para que a gente sempre tenha nos lábios a palavra devida de Deus para vocês, para que ninguém use desse espaço aqui para encher linguiça, para poder ficar aqui, sabe, gastando sua audiência, seu tempo com coisa que não vai te edificar, não vai mudar seu pensamento, não vai te ajudar em nada. Eu tenho certeza que uma pessoa que consegue ficar o tempo que nós estamos juntos aqui através dessa palavra, é porque realmente essa palavra é útil e, além de tudo, ela tem bastante conteúdo que possa ser interessante para você. E, aproveitando isso, né, também, se realmente, de fato, isso pode estar sendo útil para você, eu quero mais uma vez pedir, compartilha essa mensagem, envia para todos aqueles que você vê que precisa, como você, ouvir essa palavra, receber essa palavra, entender, porque dentro aqui do que foi falado, ensinado, relatado, dito, tem muita coisa boa que pode ajudar muitas pessoas que talvez esteja passando por situações assim e precise perdoar, pedir perdão, precisa orar da forma correta, precisa buscar o entendimento, o conhecimento, o discernimento. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus de poder e glória, gratidão a Ti, Senhor, por essa palavra, gratidão por essa mensagem, pela vida de todos. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer. Eu apresento a vida dessa minha irmã, desse meu irmão que está aqui assistindo essa transmissão, seja agora ao vivo ou durante qualquer outro momento que ela possa entrar. Que o Senhor possa tocar e alcançar a vida dessa pessoa, livrando, curando, libertando, restaurando, abençoando, renovando. Pai, que o Senhor repreenda todo espírito de morte, de doença, de enfermidade. O Senhor possa, meu Deus, enviar anjos poderosos até a vida dessa pessoa. E da forma que o Senhor amaldiçoou aquela figueira, eu oro e peço que o Senhor amaldiçoe essa dor, amaldiçoe essa doença, amaldiçoe essa miséria, amaldiçoe essas dívidas, amaldiçoe, meu Pai, esse sofrimento que essa pessoa está passando, até a raiz desse sofrimento, desse problema, desse mal, seja amaldiçoado e essa pessoa se torne livre, que ela não tenha mais nenhum tipo, meu Pai, de sofrimento gerado por este problema que estava aí na vida dela, sem nenhum tipo de futuro ou de solução. Que o Senhor possa honrar a fé dela, que o Senhor possa atender o nosso clamor, a nossa súplica, Pai. Dê para ela a condição de perdoar, ou pedir perdão, tira o orgulho, tira a mágoa, tira o ódio, tira o rancor e abençoa a vida do meu irmão, que as orações deles venham ser atendidas, respondidas, e que o Senhor possa ser glorificado na vida deles. Abençoe esse programa, abençoe essa transmissão, abençoe a vida de quem compartilhar, de quem receber essa mensagem, e a quem chegar essa palavra, chegue vida, cura, milagres, libertação, chegue a presença do Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, essa transmissão ela tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, Santa Cruz, Salvador, Bela Vista, Riachão, Vale do Rio, Riachão e Nova Fátima. Que Deus ele possa abençoar a sua vida em todos os lugares que você tiver. Procure uma igreja mais próxima de você, busque a Deus, entregue sua vida ao Senhor, abandone as práticas pecaminosas, se arrependa enquanto há tempo. Jesus está voltando, entregue sua vida para Ele e receba Ele como seu único, exclusivo, absoluto, suficiente Senhor e Salvador. Que Deus te guarde, te proteja, te dê uma madrugada de sono abençoada pelo horário que está sendo agora gravada essa mensagem. E qualquer hora do dia que você assistir, que Deus possa te abençoar também em qualquer momento que você estiver vendo essa transmissão. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. E tudo de bom para a sua vida em nome de Jesus. Muita luz, muita paz e muita unção em nome de Jesus. Deus te abençoe.